Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um boletim coronavírus aqui do Diário do Grande ABC. Sextou, sexta-feira, 24 de julho, mais uma edição que preparamos aqui para vocês do boletim coronavírus aqui do Diário. Essa é a edição do número 89, então, segunda-feira chegamos à edição de número 90 e mais uma vez nós estamos muito felizes pelas participações de vocês, todo dia, toda semana aqui com a gente. Vocês que fazem esse boletim com a gente não faz sozinho, e isso é de extrema importância que vocês sempre nos mandem mensagens de como a gente está lidando com as matérias para vocês, como que vocês gostam, né? E principalmente que cidade, que bairro que vocês estão, mandem aqui para a gente nos comentários, me dá uma boa noite, que é importante a gente saber de onde que vocês estão nos assistindo, né? Deixa eu ver se tem gente já entrando aqui. Já tem gente aqui com a gente. Sueli Padalino, boa noite. Luiz Cláudio Teixeira, boa noite. A gente sempre tem 2 links que a gente apresenta essa live. Um link é a sala de vídeo, então aí eu sempre olho esses 2 links, porque sempre são pessoas diferentes, né? Então sempre tem pessoas perguntando aqui pra gente. Ludovico Vitor Varuza, boa noite. Também Ludovico tá com a gente aqui. Deixa eu ver agora na sala de vídeo que eu tô entrando, que são sempre 2 links, como eu tava falando para vocês, e tem sempre gente perguntando nesses 2 links, então é importante a gente dar uma olhada aqui. Então, se eu demorar um pouquinho, é porque eu tô olhando esses dois links aqui. Francisca Nobre, boa noite, seja bem-vinda na minha casa. Muito obrigada, Francisca, por você estar assistindo aí. Essa semana que eu fiquei à frente aqui do boletim, a Francisca está aqui todos os dias. O Luiz Cláudio, que nos deu boa noite anteriormente, bairro Romero Tom. Gabriela Eiras, boa noite. Oufides Graco, Santo André, boa noite. A Gabriela de Ribeirão Pires aqui com a gente. É muito bacana a gente saber de onde que vocês estão vindo. No decorrer da semana aí apareceu muita gente também da praia, do litoral. Se aparecer por aqui, conta pra gente como é que tá o tempo aí, que aqui fez calor, agora à noite deu um ventinho, mas continua um tempo muito bom, né? Que acho que vai continuar aí pelo menos até amanhã. Domingo já começa a esfriar um pouquinho, mas amanhã fica esse calor que eu confesso que eu prefiro calor do que frio, viu? Wilson Bueno, boa noite. Campestre Santo André, boa noite para você também, Wilson. A gente vai esperar mais um pouquinho para entrar aqui, que aí a gente já segue com o nosso boletim, com a primeira notícia que está lá na nossa manchete do site, inclusive, iniciar aqui o nosso boletim com mudanças tanto regionais quanto a nível estadual também, né? Todas divulgadas hoje aí por meio de coletivas de imprensa, que a gente traz com exclusividade para vocês. No Grande ABC, está autorizado abrir cinemas e teatros a partir da próxima segunda-feira, ou seja, 27 de julho, o Grande ABC já está autorizado a abrir cinemas e teatros. A manutenção do Grande ABC na fase 3, ou seja, na fase amarela do Plano São Paulo, que flexibiliza aí a quarentena anunciada no início da tarde dessa sexta-feira pelo governador João Dória, em entrevista coletiva, permite que as 7 cidades da região reabram a partir de segunda-feira. Cinemas, teatros, além de museus, galerias, acervos, centro cultural e bibliotecas, além de salas de espetáculos e eventos culturais também. O benefício só foi possível porque a região já vai acumular na data 28 dias seguidos na fase amarela. Apesar da liberação, as prefeituras do Grande ABC só devem autorizar o reinício das atividades nestes setores após decisão coletiva tomada por meio do consórcio intermunicipal do Grande ABC, o que deve acontecer aí no início da próxima semana. Caso, eles queiram optar aí por liberar essas atividades, as prefeituras terão que impor as devidas restrições que já conhecemos,
como capacidade limitada a 40%, funcionamento reduzido por até 6 horas, público em assentos com 1,5 de metro de distância, além dos protocolos padrões, como o uso de máscara e disponibilização de álcool gel. Então, as pessoas aí que gostam de cinemas, que ainda têm a oportunidade de conferir aí uns drive-ins que tá acontecendo, que são os cinemas dentro do carro, mas que agora tem essa nova divulgação aí que foi feita hoje no início da tarde pelo governador, que permite a abertura de cinemas e teatros, mas ainda o consórcio intermunicipal, que é onde se reúnem, né, as 7 cidades, vão ainda decretar quando isso poderá acontecer aqui na região. Vamos ver aqui. Tem mais gente entrando aqui. Arlinda Silva, Santo André, boa noite para você. Bastante gente aqui de Santo André. Santo André, São Bernardo, tem bastante gente aqui com a gente. Isso é muito bacana. Então, comentem, compartilhem, curtam. Lembrando que semana que vem o Derek retorna aqui com vocês. Eu que fiquei encarregada essa semana do boletim aqui para preparar aqui para vocês. Então, semana que vem o Derek volta, né? Lembrando que a Marcela, que é oficialmente encarregada por esse boletim, ela está de férias, ela está descansando. Descanso muito merecido. Então, eu e o Derek, a gente está revezando aqui para trazer as informações para vocês. Rosilane Wenzel. Rosilane, boa noite, de São Caetano. Rosilane, acho que é isso. Acho que não tem mais ninguém entrando aqui, não, né? Para não esquecer ninguém, pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui o nosso boletim. Carnaval de São Paulo é adiado para maio do ano que vem. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, confirmou que o desfile das escolas de samba de São Paulo não serão realizados durante o feriado de Carnaval de 2021. O evento deve ser transferido para o final do mês de maio. Abre aspas. Finalmente batemos o martelo e adiamos o Carnaval do ano que vem. Fecha aspas. Comentou o prefeito de São Paulo. Ano passado, o desfile levou 120 mil pessoas aos eventos e trouxe 227 milhões em benefícios fiscais para a cidade. Os blocos reuniram 15 milhões com benefício econômico de 2,75 bilhões. O prefeito da capital relatou que dialogou com o presidente das escolas e com a Liga das Escolas de Samba, além de responsáveis pelos blocos de carnaval, como o ADASP Acadêmicos do Baixo Augusta, Enfarrapado, entre outros também. Todos entenderam a inviabilidade da realização do carnaval para fevereiro do ano que vem. Que eles entenderam que, de certa forma, ainda vai estar num período aí muito próximo a essa pandemia, muito próximo à flexibilização. E é claro que o carnaval é o principal ponto aí de aglomeração. Então, com isso, com esse diálogo aí do prefeito Bruno Covas com realmente as escolas de samba, a Liga das Escolas de Samba, eles realmente entenderam que era totalmente inviável ter o carnaval o ano que vem. A gente, inclusive, fez uma matéria na semana passada, que a gente conversou, inclusive, com as ligas e escolas de samba que ainda existem aqui no Grande ABC. Né? Desde 2017, que não tem escolas de samba, então aquelas que realmente sobreviveram a isso estão fazendo eventos, estão fazendo projetos sociais aí para a comunidade, só que também o reflexo aí da pandemia também fez com que eles sofressem muito por conta disso, né? Eles também sofreram aí muito por causa disso, e aí eles optaram em fazer várias ações sociais, ações de solidariedade também, viraram praticamente ponto de coleta de doações, e aí a gente fez uma matéria, tá super bacana, tá lá no nosso site também, fui eu que fiz, inclusive. Então, eu entrevistei muitas pessoas que realmente são apaixonadas pelo carnaval, mas que optaram agora, na pandemia, realmente em abrir os espaços que antes eram eventos e agora é realmente um ponto de solidariedade. Né? Na época, inclusive, que o Grande ABC cancelou todo o carnaval, as prefeituras da região, como medida de contenção de gastos,
né, eles relataram que realmente a manutenção dos investimentos iria para áreas consideradas prioritárias, como a saúde e a educação. Então, aí desde 2017 que estamos sem carnaval, e agora o carnaval do ano que vem vai ser transferido para maio. Deixa eu ver se tem gente entrando aqui, deixa eu voltar aqui para o Facebook rapidinho. A Ufides, Graco, carnaval que será só ano que vem foi adiado. Agora as escolas correm o risco de reabrir em setembro. Um absurdo. Ufides, a gente também vem comentando sobre isso, né, essa reabertura das escolas, mesmo aí sendo gradual, né, a retomada gradual aí das aulas, mas ainda tem muitos pais e responsáveis por alunos que realmente estão preocupados com esse retorno, né, alguns, a gente já fez matéria, inclusive, com alguns responsáveis dizendo que realmente não vão mandar agora, só o ano que vem, então a gente vai pertinho. Opa, tem um problema. Voltou. Ontem, inclusive, São Caetano, na verdade, São Caetano, desde o início do mês, já está fazendo uma pesquisa com os pais para saber a opinião deles. Então, se realmente São Caetano adota a data de retorno que o governador tinha divulgado, ou se espera mais um pouco. Então, a gente vai acompanhando como é que está sendo aí nas 7 cidades, né? Então, vamos ver, mas é importante que você deixe o seu comentário, porque aí a gente até continua dar andamento, né, em uma futura matéria, justamente para a gente cobrar como é que está sendo com as prefeituras. Mas agradeço o seu comentário, até para a gente deixar anotadinho, registrado aqui, que vocês querem que a gente dê andamento, né, nessa matéria. Deixa eu ver se tem mais gente aqui entrando na nossa sala de vídeo, que aí tem algumas pessoas que começam a entrar agora, então perdem o início aqui do nosso boletim, mas ainda a gente não chegou nos casos. A gente já vai chegar, mas ainda dá tempo de entrar para a gente falar certinho cidade por cidade. Acho que não. Acho que todo mundo está aqui, consegui ver todo mundo. Isso é importante, que está todo mundo aqui. E, bom, vamos seguir. Vamos seguir, depois eu volto aqui para o Facebook. Aproveitando, inclusive, aqui que a gente está falando de anúncios de adiamento e cancelamento, a Fórmula 1 optou por excluir o Grande Prêmio do Brasil do Mundial 2020. Os motivos para a decisão, né, desse cancelamento foi realmente o calendário apertado deste ano e a situação com a proliferação aí do novo coronavírus no país. México e Estados Unidos também não vão receber as corridas na temporada pelo mesmo motivo. Os 3 países estão entre os mais graves índices de infecção no mundo da atualidade, isso também foi levado em consideração. O GP de Austin, no Texas, seria realizado no dia 23 de outubro. Uma semana depois, a Fórmula 1 viajaria para a Cidade do México. Já a corrida em Interlagos, em São Paulo, estava agendada para o dia 15 de novembro. E o Brasil não vai receber a Fórmula 1 pela primeira vez em 50 anos. Então foi mais um cenário, né, que teve um reflexo direto da pandemia, que também foi cancelado por conta disso. Se tem mais gente entrando, acho que não. Acho que vamos continuar mais uma notícia aqui. Aqui no boletim a gente sempre estava citando as iniciativas da prefeitura no combate principalmente aí à Covid-19, inclusive São Caetano, né? E São Caetano divulgou hoje que mais de 1/3 da população da cidade foi testada já contra o novo coronavírus. Dados divulgados pela administração apontam que foram realizados até ontem, dia 23 de julho, 54.097 testes. O número engloba os 5 programas de testagem em massa realizados no município, além dos servidores públicos e pacientes internados nos hospitais municipais. O número representa 33% da população da cidade, que é de 161.127 habitantes. Então, entre os programas que a gente comentou agora de testagem de São Caetano, está o Disque Coronavírus, que é domiciliar, que é onde o munícipe pode ligar aí no Disque Coronavírus e realmente
tirar algumas dúvidas e realmente se constatar que tem sintomas, os agentes, os profissionais da saúde vão até a casa dele para realizar o teste, que saem até em 48 horas. Além disso, tem o drive-thru de testagem em massa, que foi iniciado no dia 25 de abril. O drive-thru de testagem funciona na garagem municipal, na Avenida Presidente Kennedy. Lá já foram testados milhares de trabalhadores de diversos segmentos e atualmente eles estão testando os idosos da cidade. É onde o resultado sai em 15 minutos, que é aquele teste do sangue, né? Bloqueios de trânsito e barreiras sanitárias também estão ainda em andamento. Inclusive, em junho, além dos carros das vias, né, que passam pelas vias, a ação foi ampliada também para dentro dos ônibus municipais. Então, eles ampliaram essa ação na cidade para testagem em massa. O inquérito epidemiológico, que foi iniciado dia 30 de maio, que, segundo a administração, dá uma dimensão mais precisa sobre quantos moradores têm ou já tiveram contato com a Covid-19. E também as habitações coletivas. A gente fez uma cobertura exclusiva sobre isso quando eles iniciaram, que foi dia 17 de junho, que foram os testes rápidos em habitações coletivas que tem na cidade. Né? Então foi mais uma ação, acredito que foi uma das últimas aí que eles iniciaram, e também está dando muito resultado, justamente por eles terem essa dimensão de quantas pessoas podem ou não testar positivo aí para a Covid-19. Deixa eu ver aqui. Sueli Padalino aí concordando com a decisão de adiamento, mas Sueli disse: olá, não é momento para festa e sim pela saúde de todos. Tem que ficar em casa o máximo possível. É isso aí, Sueli. Então todos vamos escutar o sábio conselho de Sueli. Muito bem. Obrigada, Sueli, pela sua participação. Continue comentando aqui o nosso boletim, tá? Seja sempre muito bem-vinda. E deixa eu ver se tem mais alguém entrando. Acho que não. Acho que a Sueli foi a última aqui. A Arlinda, a gente já deu boa noite. Bom, vamos seguindo aqui, porque agora a gente vai falar um pouquinho dos casos. Chegamos na parte dos casos, a gente sempre dá as matérias, os casos, e a gente finaliza com umas matérias mais rápidas, mas também um pouco mais tranquila aí sobre esse cenário, né? A gente sempre traz principal aí, como já diz Boletim Coronavírus, a gente sempre traz o assunto da Covid, mas quando é importante também a gente sai um pouquinho desse gancho para deixar vocês sempre muito bem atualizados. Parte dos casos agora da Covid-19 a nível Brasil. Confirmados 2.303.661 casos confirmados. Então, são 59 mil a mais do que ontem. Mortes, 84.440, mais 1.311 mortes a mais em relação a ontem. E os recuperados, os pacientes que tiveram aí altas médicas, 1.570.237 altas médicas a nível Brasil. Vamos agora trazer um pouquinho para São Paulo, para o estado de São Paulo. Confirmados 463.218, são 11.211 casos a mais em relação a ontem. Mortes no estado de São Paulo, 21.206, são mais 312 em relação a ontem, e recuperados 311.502 pacientes que receberam aí altas médicas. Agora em cenário da região, 7 cidades. Confirmados, temos 37.047 casos confirmados, foram mais 1.200 em relação a ontem. Mortes, 1.635, né, mais 17 mortes em relação a ontem. E recuperados, 18.891. A gente sempre dá essa análise a nível da região. Então, se vocês tiverem alguma dúvida por cidade, vocês comentem aqui no nosso boletim, que aí eu falo, justamente para não ficar tão extenso o boletim, a gente dá em cenário de região. Mas se você tiver dúvida em alguma cidade em específica, pode pedir aqui no boletim, que aí eu volto e passo os dados também.
De qualquer forma, amanhã, não só amanhã, mas todos os dias nós damos esse cenário, né, dos casos mais detalhados por cidade, sempre no jornal. Então, de qualquer forma, amanhã já vai ter uma matéria mais detalhada realmente sobre isso no jornal impresso e também no nosso site dgbc.com.br, tá? Eu vou seguindo, mas se vocês tiverem dúvida de alguma cidade, podem me pedir aqui que eu volto e passo certinho, tá? Lembrando que a gente teve, a gente recebe esses boletins atualizados, né, agora de última hora do dia, então todos os dias nós recebemos os boletins das prefeituras, direto das prefeituras, e das secretarias de saúde também, que é no caso do estado de São Paulo, que manda diretamente aí os dados atualizados para a gente passar para você. Por isso que a gente sempre entra agora nesse horário, que a gente espera todas as prefeituras nos mandarem, que aí a gente faz coloca aqui tudo certinho e fala para vocês. Raquel Chaves. Nem todas as cidades do ABC estão testando em massa, apenas São Caetano. Raquel, São Caetano realmente é a cidade que está mais testando. Inclusive, a gente falou ontem sobre a cidade de Mauá, e que era realmente a cidade que estava menos testando, que era o município de Mauá. E São Caetano provavelmente aí está na frente dessas testagens em massa. Boa noite, Raquel. Obrigada pela sua participação e pelo seu comentário, viu? Vamos continuar aqui no nosso boletim. Um pouquinho agora de cultura e lazer. O Grande ABC trabalha em conjunto para a implementação da Lei Aldir Blanc. A lei federal que tem como objetivo ajudar aí artistas, coletivos, empresas que atuam no setor cultural e atravessam também dificuldades financeiras durante a pandemia, ganhou espaço agora no Grande ABC. O auxílio, que visa a distribuição de 3 bilhões para a gestão da cultura de estados e municípios, foi uma das pautas principais da reunião do Grupo de Trabalho Cultura, inclusive do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Durante o encontro, realizado através por videoconferência, os representantes das secretarias municipais de cultura das 7 cidades reforçaram que, para participar destas 3 linhas de auxílio, os produtores culturais precisam se cadastrar. Na região estão previstas 3 formas de aplicação dos recursos, no caso: auxílio mensal para trabalhadores da área cultural, subsídio mensal para manutenção de espaços em instituições culturais e fomento a projetos, por meio de editais, chamamentos públicos e outras modalidades. Para garantir o auxílio, os produtores culturais devem se cadastrar no site dos sites ligados aos municípios. Lá em nosso site, inclusive, está lá na nossa página inicial essa matéria, que foi feita pelo Matheus. Lá tem o site certinho por cidade, tá? Então, se você então é um produtor cultural, que você tem interesse de saber um pouquinho mais sobre esse cenário aqui na região, lá no nosso site tem certinho o link para você acessar de cada município, de cada cidade, e aí você consegue mais informações sobre a região. Mas, de fato, é isso, esse cenário aqui já está sendo trabalhado aqui nas 7 cidades, o que isso é muito bom, que a gente sabe que, infelizmente, a cultura também foi afetada diretamente aí pela Covid-19. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui com a gente. Vamos ver na sala aqui, acho que não. Vamos seguindo aqui já para o final. Olha, hoje eu nem me estendi muito, nem falei muito, né? Teve um dia que a gente sempre, de ficar batendo papo aqui, vocês ficam perguntando, mandando boa noite, aí eu fico respondendo, e quando foi ver, a gente passou mais de meia hora aqui de boletim, né? Mas ainda eu tô num tempo bom, hoje eu tô num tempo bom. Vamos lá, acho que não. A Raquel foi a última. Obrigada a você, Raquel, pela participação. Sempre bom que vocês mandem. Até para a gente ter uma dimensão para nossas produções de matéria, né? Isso é muito bacana, porque a gente, em forma de matéria, a gente tenta responder a dúvida de muitas pessoas, né? Então, obrigada a todos que participam. E agora uma notícia que alivia o coração, né? Que é uma
uma notícia que enche o nosso coração de amor, né? A famosa frase que a gente usa bastante. Apesar de toda a cautela e restrições que estamos seguindo, asilos de Ribeirão Pires ganham cortina do abraço. Então, moradores e empreendedores aí de Ribeirão têm somado forças no combate à pandemia. E as instituições de longa permanência de idosos que atuam na cidade como termo de colaboração junto à prefeitura foram contempladas com cortinas de abraço e bolos também doado pela Sodier Doces ontem. Atualmente, as duas instituições do município atendem cerca de 70 idosos. As cortinas do abraço são peças feitas com material plástico transparente para possibilitar o contato seguro entre os idosos e seus familiares. Então, é aquele que você coloca o braço, né? Tem uma parte que você pode colocar o braço e pode realmente abraçar a pessoa do outro lado do plástico. Após 4 meses de distanciamento social, a cortina possibilitará esse reencontro entre idosos e os seus familiares. A iniciativa marca ainda o Dia dos Avós, comemorado oficialmente em 26 de julho, no domingo, e integra as ações de apoio à população em situação de vulnerabilidade, feitas inclusive pela fundadora e pela Sodier Doces, né, em cidades onde a franquia está realmente estabelecida. Em todo o Brasil, a marca possui 315 lojas abertas. Então é uma notícia para a gente acabar, tá indo já no finalzinho aqui do nosso boletim, mas é uma notícia mais positiva para a gente dar aqui, né? A gente sempre vem falando de casos que às vezes a gente fica realmente muito preocupado diante de todo esse cenário, mas é uma notícia que traz, né, esperança, que traz pensamentos por dias melhores, e que eu tenho certeza que aos poucos todo mundo vai se ajeitando, né, diante dessa pandemia que não foi fácil, não está sendo fácil e com certeza não vai ser fácil para os próximos dias, mas de alguma forma a gente tenta pensar positivo e que tudo vai dar certo. Agora as vacinas estão chegando, estão sendo testadas, semana que vem, como a gente falou aqui no boletim, semana que vem essas vacinas já começam a ser testadas aqui em um dos centros de estudos que é na USCS, então serão 800 voluntários. E aí, se tudo der certo, se a vacina mostrar aí a eficácia, início do ano que vem começa a produção em massa. Então, acho que está todo mundo esperando por esse momento, né? Mas eu vou ficando por aqui. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Sextou também, né? Sextou em casa. Por favor, sextou em casa, só para quem está trabalhando. E semana que vem vocês estão com o Derek retorna para o nosso boletim, trazendo muitas informações. O Derek que está encarregado aí de esportes, então semana que vem ele fica encarregado do esporte e do boletim, mas eu tenho certeza que vocês estarão em excelente companhia. E de qualquer forma, eu também continuo à disposição aí pelo Facebook, Instagram, Twitter, estamos sempre em contato. Então eu desejo a vocês um ótimo finalzinho aí de sexta-feira, um excelente fim de semana. E até a próxima. Até a próxima quando eu voltar com o boletim. Mas muito obrigada pela participação de todos vocês e a gente se vê em breve.